Então vamos compreender mais o que é o anarquismo, como ele surge e sua base ideológica. O anarquismo em si, a gente vê que ele surge na metade do século XIX. E as ideias que ele se baseia são as ideias mutualistas, que foram desenvolvidas e criadas por José Pierre Proudhon em 1840, quando ele escreve o livro A Propriedade. Então é um livro importante para ser visto e lido, porque até então traz ideias de base mutualista, para você que quiser adentrar mais esse conceito, que eu vou trazer aqui para vocês, porque o mutualismo em si é uma teoria econômica e social que propõe volumes iguais de trabalho, deve receber pagamentos iguais, ou seja, se você trabalha das 8 da manhã até às 6 da tarde e você cumpre com seus colegas o mesmo tipo de serviço, tem o mesmo objetivo de trabalho, vocês têm o mesmo direito de receber de forma igual, ao invés de um receber mais do que o outro. Porque até então todos cumpriram a mesma função, realizaram a mesma atividade e cumpriram a mesma carga horária. O que não vemos atualmente, como exemplo, em algumas sociedades, em algumas empresas também, instituições, onde tem mulheres e homens trabalhando, a mulher acaba cumprindo a mesma carga horária do homem, indo das 8 até as 6 da tarde, por exemplo, e por fim, ela tem o mesmo objetivo de serviço, realiza a mesma atividade, cumpre a mesma carga horária, porém o homem recebe muito mais do que ela, pelo fato dela ser mulher. Então a gente vê que não há aplicação do mutualismo nessa prática empresarial, institucional, onde a mulher recebe menos que o homem pelo fato de ser mulher. E o anarquismo é contra isso, porque o mutualismo já mostra isso. Não é por questões de sexo, mas sim pela questão do valor do trabalho. E o mutualismo vai demonstrando isso. E o mutualismo ele foi criado, como eu falei, por José Proudhon. E ele traz essa ideia onde o indivíduo deve receber igual. Quem criou o termo foi ele foca no valor que se baseia no trabalho, na propaganda da teoria do apoio mútuo. Esse apoio mútuo requer a questão do indivíduo apoiar o outro, aquele meio onde o indivíduo está trabalhando, ser colaborativo, ser comunitário, ser coletivo, e um acaba contribuindo com o desenvolvimento institucional e empresarial daquele local através do trabalho e do apoio mútuo, onde um não é melhor do que o outro, todos têm valores iguais como seres humanos e pessoas que estão trabalhando naquele setor. Defendendo o semiplaneado cooperativista, as federações de agroindústrias voluntárias, os cheques de trabalho, a utilização de mercados, mas sem dependência, e o Banco do Povo. Eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente em algumas empresas, eu não sei se ainda hoje tem isso, tinha as cooperativas. E as cooperativas é um exemplo desse trabalho, dessa parte do mutualismo, porque até então as pessoas utilizam da cooperativa para poder desenvolver sua comunidade e poder crescer perante ela, através do apoio mútuo. Então as cooperativas são um exemplo disso, as organizações comunitárias de bairro, também as organizações e questões de coletividade, onde as pessoas fazem um coletivo social para contribuir com sua cidade, com o seu bairro, com suas questões sociais. Então, essa é uma parte que o mutualismo traz para nós, é uma base do anarquismo, da ideologia anarquista. É uma ideologia muito positiva perante nós, porque até então, se toda empresa fosse mutualista, a gente tinha um desenvolvimento econômico melhor, e se todas soubessem ouvir seus funcionários, ao invés de criar hierarquias que são disfuncionais, onde hoje em dia a gente não vê um ouvindo o outro. Às vezes o funcionário que é de tal setor tem determinada ideia que pode alavancar a empresa, mas ele não é escutado porque ele está no almoxarifado, por exemplo. Então a gente vê que é importante repensar a questão do mutualismo que o anarquismo traz. A estratégia também do anarquismo, em forma base prática, envolve também o contrapoder, a ideia de contrapoder, onde irá desenvolver instituições alternativas para substituir as funções das instituições atuais. Ou seja, se você possui ou se você vivencia, como nós vivenciamos em nossa sociedade atualmente, empresas e instituições capitalistas onde visa mais o valor do trabalho do que o próprio trabalhador, então nós vemos uma empresa capitalista, uma empresa que é hierárquica, ela passa a ser substituída na ideia do mutualismo,
de prodo do anarquismo, ela passa a ser uma instituição comunitária, uma instituição cooperativista, mutualista, onde tem o apoio mútuo, onde não tem mais a hierarquia dentro da empresa, onde todos que fazem parte da empresa, eles vão promover através de suas ideias em conjunto, através de um debate coletivo, o desenvolvimento da empresa em si, o crescimento dela, ou seja, todos os trabalhadores serão ouvidos, porque até então os trabalhadores terão valor social, valor econômico, valor de vida, diferente das empresas atuais que são hierárquicas, capitalistas e que valorizam mais o dinheiro do que o suor do trabalho daquele indivíduo que passa das 6 da manhã até as 7 da noite e olhe lá trabalhando excessivamente, tendo desgaste físico e emocional e muitas vezes seus conceitos e seus problemas não são vistos de forma relevante para a empresa, ou seja, ele não é relevante, só o trabalho dele é relevante e ele pode ser substituído a qualquer momento. No mutualismo e nessas instituições que o anarquismo prega que vão ser colocadas, irão ser totalmente de valor para o ser humano, visando sempre a vida, o trabalho e principalmente o indivíduo de forma mútua, de forma coletiva e comunitária. E todo esse processo filosófico, ideológico, político, a qual eu expus para você, que faz parte do anarquismo, que é a base anarquista, ele se baseia também no projeto, em projetos de autogestão, que a democracia direta, onde não há uma figura de patrão, ou seja, não há topos de hierarquia, todos os empregados participam das decisões administrativas em igualdade de condições. Como eu falei anteriormente, as instituições seriam substituídas por instituições coletivas, instituições mutualistas, onde o indivíduo estará sempre exercendo função, onde será ouvido. Então, como ele será ouvido e não tem mais aquela hierarquia, ou seja, o indivíduo na autogestão ele estará sendo escutado e ele também participará do desenvolvimento da empresa, do crescimento da empresa, através das suas ideias, ou seja, terá um debate onde todos irão poder participar, onde todos irão ver os pontos positivos e negativos que aquela empresa tem e o que ela precisa desenvolver para o crescimento dela econômico e social. Então a gente vê essa questão na autogestão que é trazida como base das ideias do anarquismo. E também a outra parte desse embasamento de projeto envolve a cooperação da ajuda mútua, que foi o que eu expressei para vocês, que é uma teoria de organização que baseia-se em um ajudar o outro, como no período onde éramos caçadores e coletores. Nós éramos uma sociedade onde nós teríamos uma ajuda mútua, onde todos tinham uma carga de trabalho que eles possuíam, com objetivos de atividades distintas, e todos tinham valor. E nessa questão da ajuda mútua, tem a ver com essa questão do nosso passado, onde nós éramos caçadores e coletores, cada um tinha sua função, e a gente se ajudava mutualmente, ou seja, nós cooperávamos uns com os outros. Um via a necessidade que o outro tinha e iria ajudar, então iria poder promover objetivos ou atividades que melhorassem o desempenho daquele indivíduo. Então a gente está numa sociedade capitalista onde nós não temos isso, temos a segregação, o julgamento e também a exploração cabalista. E na questão da ajuda mútua, nós teremos uma sociedade onde o bem-estar está em primeiro lugar, está em foco, e depois vem a questão do valor. Porém, todos são valorizados. Então, essa é a ideia da cooperação, da ajuda mútua que traz. E também a questão da livre associação, que está ligada com o Marx chamava de comunidade dos indivíduos livremente associados. Ou seja, estamos associados a uma determinada comunidade, onde essa comunidade é plural, onde todos irão participar e cooperar. Ou seja, será uma sociedade livre, livre de imposição capitalista, de subjugamento e também de exploração e segregação, porque todos têm os direitos iguais, todos como seres humanos são valorizados. Então essa é a relevância da base de projeto do anarquismo. E dentro do anarquismo possui duas correntes que são muito importantes a gente estar podendo entender e compreender essas duas correntes ideológicas anarquistas, que muitas vezes as pessoas se confundem uma com a outra, ou então generaliza
e acaba achando que tudo é igual, que todo anarquismo é igual. Não, tem duas correntes anarquistas e mais na frente também vou estar falando no próximo bloco, no próximo vídeo, sobre as questões ideológicas das correntes anarquistas. Então, a primeira corrente que eu vou trazer para vocês aqui é a insurrecionária. Tem a ver que os movimentos, ele trata os movimentos como se fossem ilusórios, ou seja, os movimentos de massa organizados são incompatíveis com o anarquismo, dando ênfase à ação armada, à propaganda pelo ato, contra a classe dominante e suas instituições como principal meio de despertar uma revolta espontânea revolucionária. Eles são anti-organizacionista e é contra a burocracia sindicalista, são defensores da propaganda pelo ato. Essa propaganda pelo ato se refere a uma questão de violência contra a burguesia, pois a revolta modifica a conjuntura. Ou seja, os anarquistas insurrecionários, eles não se vinculam a sindicatos, a partidos, a nenhum tipo dessas bases ideológicas em si que são criadas socialmente. Não, ele simplesmente segue a corrente dele de pensamento, onde a propaganda pelo ato, no caso uma revolta, é imposta para modificar a conjuntura social. Então a gente vê que a violência sempre estará presente de uma certa forma para poder modificar o contexto daquela sociedade, daquela problemática. O que difere de outra corrente anarquista que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o anarquismo social. O anarquismo social, ou o anarquismo de massa, ele enfatiza a visão de que somente os movimentos de massa podem criar uma transformação revolucionária na sociedade, que tais movimentos são normalmente construídos por meio de lutas em torno de questões imediatas, questões que estão sendo problemáticas, que estão sendo impostas e que têm a obrigação de ser pensada. Um exemplo disso é a nossa situação atual, onde vivemos num desgoverno, onde não tem uma valorização da vida, onde tem a PL 490, que é uma PL da morte, praticamente possamos dizer que é a PL da morte, que vai contra os povos originais e também contra o meio ambiente. Então, isso, a PL 490, por exemplo, é um debate, uma situação, uma questão que tem que ser pensada e que tem que ser transformada. Então, o anarquismo ele vai focar nessa PL para poder realizar as transformações necessárias através de uma revolução social, onde os movimentos de massa eles se unem para poder resolver essa situação. E que os anarquistas devem participar desse movimento para radicalizá-los e transformá-los em alavancas para a transformação revolucionária. E também o anarquismo social, ele constitui um setor organizacionista do anarquismo, sendo favoráveis à organização, o que difere do anarquismo insurrecionário, que ele não tem um favorecimento nem uma vinculação a organizações. No anarquismo social, nós vemos a criação de uma organização estruturada para defender as transformações sociais. Isso que só pode dar pelo protagonismo dos movimentos populares, ou seja, precisa do povo para que isso aconteça, seja eles construídos em locais de trabalho ou em comunidades. Resumindo, o anarquismo social ele traz uma estrutura que subverte o anarquismo insurrecionário, porque ele utiliza do povo, ele utiliza de organização, ele utiliza de um projeto e foca numa transformação, sem precisar de violência, mas sim que com um contexto revolucionário de crescimento. Ao contrário do anarquismo, que é o insurrecionário. Os anarquistas defendem o anarquismo social, ou seja, o anarquismo de massa, que posiciona favoráveis a relações de lutas de curto prazo, sustenta que a reforma desde que sejam conquistadas pelo próprio movimento popular e não vindas de cima, ou seja, não tem uma hierarquia burguesa, ele não segue hierarquização burguesa, nem hierarquização governamental, tampouco fascista. Ele segue as necessidades do povo, as necessidades e objetivos que a população precisa para melhorar a sociedade, se desvinculando de violência, mas sim de um pensamento mobilizador social de reivindicação, que, segundo eles, fortalece a consciência e a solidariedade de classe e melhora as condições do povo quanto às suas conquistas. Assim, para esses anarquistas, reformas e revolução não são necessariamente contraditórios, dependendo de como forem conquistadas. Podem ser complementares
É na luta pelas reformas que se forjam as condições para a revolução, segundo eles. Então a gente vê que eles são contra a violência, eles são a favor de um desenvolvimento, de um projeto mobilizador popular para que as modificações na conjuntura sejam realizadas. Então a gente vê que há duas correntes de pensamentos distintas, onde cada corrente dessa passa a pensar de uma forma diferente da outra, mas que compõe a mesma estrutura que é o anarquismo. Então você, quando for julgar um anarquista, você tem que perguntar a ele qual a corrente que ele segue. Um exemplo, para você entender como o anarquismo realmente acontece, você tem que perguntar ao indivíduo que se diz anarquista qual a corrente que ele segue, se ele é mutualista, se ele é social, se ele é insurrecionário. Então a gente tem que olhar para esses ângulos e não simplesmente julgar pelo fato de não votar, porque realmente anarquistas não votam, mas eles se mobilizam a favor de você como trabalhador, como ser humano, porque ele valoriza a sua vida. Então a gente vê que o anarquismo ele sofre um preconceito atualmente referente a essas questões devido ao capitalismo, devido à questão que quanto menos você apoiar ou então disseminar uma ideologia política que é contra o fascismo, contra o racismo, contra a hierarquia, contra o machismo, o patriarcado, quando a sociedade acaba ocultando essa ideologia, ela acaba dando vez para que o fascismo cresça, o racismo cresça. Então vamos enfatizar, vamos respeitar os anarquistas, porque eles são essenciais para o nosso crescimento popular, para a mobilização popular e social. Eles são relevantes para que a sociedade traga e transmita mudanças necessárias, porque até então eles sabem pontuar, eles sabem trazer um objetivo e eles sabem trabalhar esses objetivos. Isso é demonstrado no contexto histórico do anarquismo, porque o anarquismo é relevante. Só você que não vê e não percebe devido ao nível de leitura. Então é importante ler o anarquismo. Leia Proudhon, é interessante ler Proudhon para conhecer o pai do anarquismo, realmente qual é a concepção dele, o que ele traz. Veja outras correntes anarquistas, porque uma coisa é você julgar, outra coisa é você ler e ter embasamento teórico para poder argumentar. Então, para poder argumentar, leia. Então, essas correntes foram historicamente majoritárias. Obrigada por vocês ficarem comigo até o final desse podcast. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa que é importante, vocês comentam no direct, envia para mim mensagem no direct. E caso eu tenha falado algo que não está de acordo com a questão filosófica ou histórica, vocês me enviam também pelo direct para eu fazer as correções necessárias no próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo, que será sobre as ondas do anarquismo mediante o processo de globalização que eles tiveram no processo histórico. Então, muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilha. Se você está me assistindo aqui no Instagram, curta, compartilha e vai lá no YouTube, dá um like, também se inscreve no meu canal no YouTube. E caso vocês estejam assistindo do YouTube mesmo, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal também. Então, beijo da lua e tchau!